Eu sempre tive uma facilidade muito maior de ter pensamentos intrusivos, medos irracionais, e eu vou dar alguns exemplos. Na minha cabeça, quando eu tava orando, vinha muita vontade de xingar a Deus e vinha as frases prontas. Então meio que eu tentava não pensar, e quanto mais eu tentava não pensar, mais eu pensava. Já veio 1 milhão de vezes na minha cabeça que eu blasfemei contra o Espírito Santo por conta disso. E mesmo sendo cristã, eu sempre tive muito medo de assombração, ver demônios e tal. E aí muitas pessoas falavam que quem mais tem medo e quem mais diz que não quer aquilo, mais isso vai aparecer pra elas. Então é óbvio que meu medo só aumentava. Fora os clássicos pensamentos que passavam na minha cabeça quando eu passava por uma pessoa. E se eu... essa pessoa? Ou, e se esses não forem os meus pais? E se a vida é uma simulação? Porque eu tenho uma mente naturalmente muito criativa. E nisso tem várias coisas boas, mas tem essas partes ruins. E eu já recebi oração na cabeça, no coração, nas costas, nos braços. E é óbvio que é importante que você busque oração, acompanhamento com pessoas. Mas acontece que eu tava chegando num momento em que eu pensava que a ação demoníaca que havia em mim era muito mais poderosa do que o nome de Jesus. Isso faz com que a pessoa se sinta abandonada por Deus. É diferente das outras. Mas a verdade é que eu percebi que isso é muito mais comum do que eu pensava. Muitas pessoas não admitem que têm pensamentos intrusivos. E eu descobri que viver num mundo caído implica em certas coisas não virem do diabo. Vão ter pessoas que pelo resto da vida vão lutar contra a melancolia, outras com compulsão por compras, comida, etc. E algumas não vão ter essa dificuldade. E no meu caso, seriam pensamentos intrusivos. Que sim, eu faço terapia, tratamento, mas me deparando com o versículo de Romanos 12, em que fala pra gente não se conformar com os costumes deste mundo, mas deixarmos a nossa mente ser transformada e renovada por Deus, é que eu percebi que Deus tá muito interessado em como a minha mente funciona também. E não pronto pra me acusar porque eu tenho esses pensamentos mais do que outras pessoas. Eu achava que ativamente tentando combater e ter medo e ansiedade perante esses pensamentos e medos, eles iriam embora. Mas na verdade o nosso cérebro funciona com reações. Quanto mais reações você tiver perante o pensamento, sejam elas boas ou ruins, mais ele vai ficar na sua cabeça. Tenta não imaginar um gato azul. Você imaginou todas as versões de gato azul que a sua mente pôde te dar. E esse é o nosso cérebro. Eu percebi que de certa forma meu toque religioso só tava perpetuando mais esses pensamentos ruins. E em eu demonstrar mais medo, rejeição, vontade de ficar expulsando o suposto demônio que tava na minha mente. Na verdade era aí que o diabo tava agindo, me mantendo presa por medo, dando a ele o meu tempo, os sentimentos e a certeza da minha salvação. Agora as minhas orações eram só expulsando os pensamentos que eu tinha, fazendo com que eles aumentassem na minha cabeça. Tinha lugares que eu evitava de ir, coisas que eu evitava de fazer, tudo isso em nome de Deus. Mas Deus não age no medo e na acusação. Foi quando eu aprendi através da terapia, aconselhamento e relacionamento com Deus que eu não preciso ter medo dos meus pensamentos intrusivos. Eu só observo aquele pensamento e lembro que nem tudo que passa na minha cabeça sou eu, e que eu tô suscetível a essas coisas, mas que Deus sonda o meu coração a tal ponto que ele sabe que a minha intenção não é de ouvir esse pensamento e praticá-lo. Então eu não preciso provar pra Deus como eu provo pra alguém que é falho e não conhece as minhas intenções. E uma vez que eu percebi que o meu relacionamento com Deus poderia ser muito mais leve, porque o maior peso é ele quem carrega, aos poucos eu fui ensinando o meu cérebro a parar de priorizar esses pensamentos ruins, e eles aparecem cada vez menos. E a minha confiança em Deus é cada vez maior.